Cerveja faz bem para os rins. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase. Mas será que isso é verdade? A cerveja é uma bebida consumida no mundo inteiro e só aqui no Brasil, em 2023, foram vendidos 16 bilhões de litros da bebida. E praticamente todo mundo que consome acredita que isso está fazendo um bem para o seu rim. Comenta aqui embaixo se você consome cerveja, qual a frequência que isso acontece, qual a quantidade. E no final, fica comigo porque eu quero te convidar para fazer uma reflexão muito importante que pode, inclusive, mudar a sua vida. Olá, eu sou o Dr. Tiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo. A cerveja é uma bebida composta por água, lúpulo, malte e as leveduras. As leveduras são as responsáveis por fermentar o açúcar presente no malte ali da cerveja, produzindo o álcool que está ali na bebida. Como as pessoas geralmente consomem cerveja em grande quantidade, elas associam essa grande quantidade de líquido como uma melhor hidratação e acabam associando de que isso vai fazer bem para os rins. Mas eu vou te explicar que na verdade isso não acontece. Por quê? O álcool presente na cerveja, ele é um elemento diurético, ou seja, ele faz o seu corpo produzir mais urina às custas de forçar isso. Ele está empurrando o seu rim para produzir mais urina. O que acontece? Naquele momento em que sim, você está tomando grandes quantidades de líquido, você está com excesso de carga hídrica e seu rim está ali trabalhando, eliminando esse excesso de carga hídrica, de líquidos, através da urina, através da diurese. Porém, quando você para de tomar a cerveja, o efeito do álcool continua por algumas horas. E o que acontece? Esse rim continua eliminando esse excesso de líquido a ponto de que ele acaba eliminando mais líquido do que você ingeriu. Então, quando a gente aumenta o tempo dessa equação, o seu balanço hídrico ele acaba sendo inclusive negativo, resultando em desidratação ao final. É por isso que quando você para de tomar cerveja e depois de algumas horas, a sua urina, que antes estava bem clarinha, começa a ficar mais escura e às vezes até muito escura. Isso geralmente as pessoas percebem no dia seguinte, porque elas tomam cerveja, vão dormir, o rim continua trabalhando, elas levantam à noite para urinar várias vezes, e aí a primeira urina ali da banheira que acorda já está bem amarela, a pessoa está com aquela sensação de sede excessiva e com os famosos sintomas da ressaca. Inclusive a desidratação é um dos principais causas dos sintomas da ressaca. Então, no longo prazo que eu digo, quando a gente aumenta as horas, essa desidratação causada pelo álcool vai acabar forçando o seu rim a concentrar demais a sua urina, causando inclusive problemas, e para quem tem predisposição, isso pode inclusive favorecer e dar início à formação de um cálculo renal. Muito se fala que cerveja é bom para eliminar pedra nos rins, para prevenir pedra nos rins. Isso é mentira, tá? A cerveja, ela, quando consumida em excesso por esse efeito de desidratação no longo prazo, ela inclusive aumenta a chance de você ter um cálculo renal. Além disso, o álcool, quando ele entra em contato com o nosso intestino, ele altera muito a microbiota do nosso intestino, que é a nossa flora intestinal. Não é à toa quando você toma muito cerveja, no dia seguinte você tem diarreia. Essa flora intestinal ela é responsável por ajudar no nosso processo de digestão. Então, se você consome em excesso, você acaba matando algumas bactérias ali do seu intestino, alterando essa flora intestinal, o que vai causar diarreia. Não é puramente coincidência o fato de você ingerir álcool, ingerir cerveja em excesso e ter diarreia no dia seguinte. Isso não é uma coincidência, isso é porque você alterou a sua flora intestinal. E o álcool ele é absorvido, ele vai passar pelo fígado e ele vai ser metabolizado logamente ali no fígado. A primeira etapa do metabolismo do álcool é a conversão do álcool em uma outra substância chamada acetoaldeído. Essa substância ela é extremamente tóxica para o nosso corpo. Ela é tóxica tanto para o fígado quanto para os nossos outros tecidos, para os nossos outros órgãos. E aí logo em seguida ela é convertida em acetato.
O grande problema, quando isso é bebido em pequenas quantidades, o nosso corpo dá conta normalmente de fazer essa conversão rápida, tá? O problema é que quando as pessoas consomem álcool em excesso, e isso inclui a cerveja, o nosso corpo tem uma velocidade de conversão e você começa a aumentar muito a quantidade de álcool, fazendo com que o aceto-aldeído comece a acumular no nosso corpo. Então, ele começa a acumular no fígado, e isso é um dos principais causadores da cirrose, e ele começa também a ser eliminado na corrente sanguínea, causando também lesões nos outros órgãos. É por isso que o consumo excessivo de álcool, além de causar cirrose, causa outros danos para o nosso organismo. Combinado? Inclusive já tem alguns estudos mostrando que o consumo excessivo de álcool aumenta a chance de doença renal crônica, que é a famosa insuficiência renal. Certo, doutor, mas isso não é só com a cerveja, né? Todas as bebidas alcoólicas têm isso. Correto. Tirando a equação álcool da jogada. Isso já seria um bom motivo para você reduzir o consumo aí de cerveja. A cerveja, ela é uma bebida muito calórica. Uma lata de cerveja tem em torno de 150 calorias. Se as pessoas consumissem só uma lata, isso não faria grande diferença no seu dia a dia. O problema é que as pessoas não consomem só uma lata. A gente sabe que as pessoas que bebem cerveja realmente têm o hábito de beber vários, inclusive litros de cerveja durante um dia só. E isso vai fazer com que você tenha um excesso de calorias no seu corpo. Esse excesso de calorias vai ser armazenado principalmente na forma de gordura, e é a gordura visceral, aquela famosa barriga de cerveja. Essa gordura visceral aumenta muito a chance de desenvolvimento de pressão alta e diabetes tipo 2, que são o quê? As duas principais doenças que causam doença renal crônica, tá? Então, além desses efeitos do álcool que eu comentei com vocês, tem toda essa ingestão calórica que existe na cerveja, que acaba sendo deletéria e fazendo mal para o nosso organismo. Então, doutor, quer dizer que cerveja não é uma bebida saudável? Não, cerveja não pode ser considerada uma bebida saudável, juntamente com todos os alimentos processados e refrigerantes que as pessoas consomem por aí, tá? A cerveja, ela é sim uma bebida que faz mal para o nosso organismo, principalmente quando consumido em excesso. E agora eu queria aqui te convidar para uma reflexão. Muito se fala na nossa cultura, muito se associa o álcool na nossa cultura em momentos de lazer, momentos de descontração, momentos de felicidade, mas pouco se fala sobre essa questão deletéria do álcool no nosso organismo. Inclusive, alguns dados mostram que de 4 pessoas que fazem uso de bebida alcoólica, uma consome bebida alcoólica em excesso, ou seja, 25%. Isso é bastante, certo? E eu queria aqui te convidar para fazer uma reflexão. Muitas pessoas às vezes acreditam que o cara que consome em excesso, o cara que é dependente, o famoso alcoolista, ou como a gente chamava antigamente de alcoólatra, é só aquele que enche a cara todos os dias, vive embriagado, vive bêbado, caindo pela sarjeta, caindo na calçada. Isso não é, tá? Óbvio que esse cara também é, mas não é só isso que é o alcoolista. Faça um pequeno teste. Se na sua próxima vez que você tiver algum evento social, que você for sair com amigos, que você for para um jantar, se o fato de você não tomar bebida alcoólica te incomodar, te deixar ansioso e fazer com que você não aproveite aquele momento, é muito provável que você também está dependente da bebida alcoólica. A dependência do álcool não está relacionada à quantidade de consumo, mas sim no seu comportamento com a bebida. Essas bebidas, elas foram feitas para serem apreciadas, não para serem abusadas. É para você apreciar o sabor. Eu gosto muito de cerveja, vou ter que parar? Aprenda a apreciar a bebida em pequenas quantidades. Apreciar a bebida não quer dizer tomar litros, tomar um monte de cerveja, tomar um monte de bebida alcoólica. Apreciar pode ser às vezes apenas um copo de cerveja. Já é o suficiente para você sentir o prazer, sentir o sabor e não ter os efeitos deletérios que eu acabei de conversar com você nesse vídeo. Então, se você está se sentindo incomodado com esse vídeo de que, poxa, eu consumo muita cerveja, isso pode estar fazendo mal para o meu organismo, mas eu não consigo parar, procure
ajuda. Isso vai ser muito importante para você e para a sua saúde. Combinado? Reforçando, não ignore essas informações, reflita e, se necessário, busque ajuda. No mais, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser continuar melhorando a sua saúde geral como um todo, bem como a sua saúde renal, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu site, para minhas outras redes sociais, onde você vai encontrar informação de qualidade, de informação de saúde baseado em evidência. No mais, curte esse vídeo, se inscreva no canal. Eu sou o Dr. Tiago, um grande abraço e até o próximo vídeo.